Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? No livro de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus vai nos falar uma coisa que nós precisamos ter na nossa cabeça, nós precisamos incutir isso para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida. Ele nos diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Nós vemos muitas pessoas caminhando e achando que elas é que fazem suas vidas, elas que produzem, elas que são autossuficientes, mas a palavra do Senhor está nos dizendo justamente o contrário. Porque sem que o Senhor permita, sem que Ele proporcione, nós não temos a capacidade sequer de viver, nós não temos a capacidade sequer de prolongar um segundo nos nossos dias de vida. Se nós estamos vivos, é porque o Senhor assim nos permitiu. E Ele nos deixa claro aqui que Ele está nos ensinando, que Ele nos mostra que até para nós sermos salvos, nós dependemos dEle. Porque Ele precisou vir, precisou morrer naquela cruz, ressuscitar. E aí a nossa parte é o quê? Crer que Ele fez esse papel de se entregar por todos nós para que nós recebêssemos a salvação. Quando nós paramos para imaginar a morte de Cristo, a morte dele em si é uma morte normal, porque outros ali também estavam sendo crucificados. O que veio sobre Jesus, que fez com que ele suasse sangue, foi porque ele sabia que todos os pecados, todas as iniquidades estariam sobre ele naquele lugar. Ele estava passando por uma situação injusta, porque ele é Deus, apesar de homem, mas é Deus. Ele não tinha pecado, não tinha nada, e estaria levando de tudo que é de ruim, de toda a humanidade sobre ele. Aquilo pesou sobre ele extremamente. Mas ele sabia que ele precisava de passar por esse lugar para nos dar uma vida e uma vida em abundância quando nós cremos nele. E ele diz aqui que sem ele nós não podemos fazer nada, porque ele é alicerce da nossa vida. Ele é a base da nossa vida. Aquela morte onde levou todas as enfermidades, onde levou tudo de ruim, é o que nos proporciona a possibilidade de vivermos com Ele e vivermos diante do Pai. Quando Jesus ele vai trazer para nós os ensinamentos, ele diz o seguinte, que tudo que nós fazemos é esforço inútil. Tudo que nós lutamos, que a gente trabalha, que a gente se esforça, é o esforço sobrecarregado, porque só com ele nós conseguimos fazer as coisas. Ele nos mostra que às vezes nós pensamos porque trabalhamos, porque temos situação financeira boa, porque temos carro, casa, viajamos, porque temos influências, relacionamentos, nós somos autossuficientes. Ele nos deixa muito claro na palavra dele, quando ele fala assim, olha, se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se nós não colocarmos a nossa casa estruturada na palavra dele, nos princípios dele, tudo que nós fazemos é em vão. Tudo que nós fazemos é passageiro e às vezes até isso a gente faz hoje e amanhã dá errado, porque não conseguimos fazer nada sem ele. E ele ainda continua dizendo para nós da seguinte forma, se ele não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, o Senhor, ele que nos cerca de todas as formas. Tudo que nós temos, que nós somos e que nós viremos a ser quando aceitamos, ainda depende dele. Nada na nossa vida depende de nós mesmos. Ele é base de tudo. E nós precisamos entender e colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Entender e reconhecer que Ele é o nosso sustento. Nós precisamos entender realmente o que Ele disse, que sem Ele nós não podemos fazer nada e dependermos dEle. Colocar as nossas vidas diante do altar dEle, para que todos os nossos planos sejam bem-sucedidos, para que todos os nossos planos tenham êxito. Porque a palavra do Senhor nos diz que o coração do homem traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Às vezes nós estamos fazendo muitos projetos, nós estamos vislumbrando coisas lá longe, e o Senhor é quem sabe se isso vai dar certo ou não. E quando nós depositamos a nossa confiança nele e esperamos que ele realmente execute, vai sair da melhor forma e vai sair no tempo dele. Nós precisamos entender que sem ele nós não fazemos nada. Sem ele nós não chegamos a lugar nenhum. Ele é o nosso socorro, ele é a nossa esperança. Nós dependemos totalmente dele. E para isso, para vivermos no melhor que ele tem para nós precisamos
precisamos entregar a nossa vida crendo que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Uma vez que nós entendemos isso, depositamos nossa vida no altar do Senhor, com certeza nós vamos comer o melhor dessa terra e nós vamos estar com Ele na eternidade. Nós não podemos tirar os olhos da eternidade. Nós não podemos tirar os olhos da nossa salvação, porque ela não vai ser uma temporada. Como a gente já disse, eternidade. Vai ser para sempre. E nós precisamos recapacitar, refazer os nossos caminhos para vivermos com o Senhor, glorificando o nome dEle, adorando o nome dEle e agradecendo, porque se Ele disse sem Ele não podemos fazer nada, com Ele nós podemos fazer tudo. Amém? Essa é a minha mensagem para você. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.